Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus, que é fiel, que é maravilhoso, para nos guardar e para nos abençoar. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é uma porta para o mundo espiritual, para que, meio às lutas, às dificuldades, nós não percamos a nossa esperança. É por isso que, quando você ouve essa palavra que sem a fé é impossível agradar a Deus, é porque a fé é um elo, a fé é uma corrente, a fé é uma ligação direta entre a terra e o céu. A pessoa que não tem fé, ela não gera esperança dentro do seu coração. Só para você entender, quando você ouve palavras negativas, quando você ouve palavras que geram descrença no teu coração, você vai ficando uma pessoa desacreditada, uma pessoa sem esperança, uma pessoa sem fé, e você acaba perdendo a sua identidade. Quando eu digo sua identidade, é como algo que foi criado por Deus, ou seja, Deus é o nosso Pai. E como nosso Pai, geralmente você, quando tem um Pai que é o Criador de todas as coisas, nós também temos direito a atributos que vêm do nosso Pai. Por exemplo, a Bíblia diz que no livro de Gênesis, quando Deus nos cria, Ele diz o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, nós somos criaturas que, quando reconhecemos a nossa pequenez e quando nos rendemos ao Senhor Deus, né? A Bíblia diz no Novo Testamento que Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não os receberam. Mas todo aquele, né, que o recebe, Ele dá o direito, o poder de ser feito filho de Deus. Eu estou aqui nessa manhã para dizer que Deus Ele quer mudar a sua história, que Deus quer te abençoar, que ainda que a vida tenha sido traiçoeira com você, ainda que até aqui a sua trajetória tem sido uma trajetória de perda, uma trajetória de decepção, uma trajetória de traições, aonde você perdeu a sua identidade, aonde você perdeu a sua coragem, aonde você se tornou uma pessoa retraída pelos problemas, porque o problema, ele é uma prisão, e muitas das vezes uma prisão espiritual. Já tentou fazer inúmeras coisas e você observa que você começa bem, mas do meio para o final você desiste, você para. Já tentou que você, já reparou que você às vezes tenta várias coisas, já tentou abrir tantas coisas, já tentou ter o seu negócio próprio, parece que com todo mundo dá certo, mas quando chega na sua vez você percebe que é algo diferente. Uma coisa é você entregar um currículo, 2 currículos, outra coisa é você entregar 20, 30, 40 e não dá certo. Você entende que existe algo que está te travando, que está te bloqueando no mundo espiritual. Quando você ouve a palavra do Senhor e a palavra do Senhor encontra moradia, encontra espaço dentro do teu coração, é diferente. Porque a própria Bíblia Sagrada, que é a boca de Deus falando conosco, ela diz o seguinte, que a fé, ela vem pelo ouvir. E hoje eu estou aqui falando para você de fé, porque eu, tempos atrás também, precisei dessa fé. Principalmente quando eu me tornei um imigrante, né? Se você não sabe, eu sou um imigrante, né? Eu vivo, você está me ouvindo do Brasil, ou aqui de Portugal, ou você está me ouvindo da África, mas eu vivo na Europa hoje, vai fazer 8 anos. E quando eu cheguei aqui na Europa, eu vi muitas pessoas passar dificuldade, muitas pessoas desistirem pela pressão do país, desistirem porque a rotina de vida é diferente, a cultura é diferente, né? O fuso horário é diferente. Então, as pessoas, muitos não conseguiram se adaptar e muitos desistiram. Muitos não se adaptaram porque não tiveram paciência. Muitos não se adaptaram porque
não souberam lidar com o próprio orgulho, às vezes com a arrogância ou com a prepotência, porque não estavam dispostos a pagar o preço, dispostos a enfrentar o processo. Até mesmo na nossa vida, nós enfrentamos inúmeros processos e tem pessoas que não têm capacidade de suportar o processo. As pessoas só querem o resultado. As pessoas querem uma vida de facilidade. Na verdade, não existe essa vida fantasiosa, essa vida do sonho, mas existe um mundo da realidade, que quando você busca, quando você trabalha, quando você se entrega, quando você se dedica, Deus ele abençoa, porque Deus abençoa quem trabalha, quem se esforça. Todos os dias eu tenho o propósito de orar por todos que estão aqui comigo, principalmente você que está nessa corrente de oração e você que faz parte desta grande campanha. Como eu faço para fazer parte da grande campanha? Você está vendo esse botãozinho de inscreva-se? Basta apenas você clicar nele. Ao você clicar no botãozinho de inscreva-se, o seu nome será registrado. Você não paga nada, é 100% gratuito. E todos os dias, ao iniciar esta palavra de oração, eu vou estar orando por você, eu vou estar orando pela sua casa, eu vou estar orando pela sua família, eu vou estar orando pela sua saúde, para que Deus te dê força, para que Deus te dê graça, para que Deus te dê entendimento e para que Deus abra a sua mente. A partir de hoje você vai viver experiências maravilhosas comigo aqui. E como eu estava falando, quando eu cheguei aqui em Portugal, nesse país, eu enfrentei muitas dificuldades, mas eu não desisti. Por quê? Porque eu utilizei a minha fé. Eu entendi que o momento que eu estava vivendo, ele não revelava quem realmente era, porque era um momento transitório, ou seja, o momento que você está vivendo, sabe, ele não define quem você é. Você não pode desistir no primeiro problema. Você tem que se manter firme. E como se manter firme no meio desse caos? É ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é fé. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz assim, ó: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você entendeu que quando você crer no Senhor Deus, quando você entrega de fato a sua vida para o Senhor Deus, Deus ele muda a sua história. Deus ele luta por você. Esse versículo, ele é uma chave espiritual para você entender que existem relacionamentos com Deus. E um desses relacionamentos significa que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não se pressiona com os nossos títulos, com obras, com aparência. O que agrada a Deus é uma fé sincera. O que agrada a Deus é uma pessoa determinada a fazer a vontade de Deus, a entender os seus princípios. Às vezes você, mesmo fraco, mesmo com dificuldade, você não desiste. É por isso que quando você ouve a palavra do Senhor Deus, essa palavra gera esperança no teu coração. E gerando esperança no teu coração, ela não permite que você desista, mas que você vá adiante. Mesmo que as guerras sejam grandes, mesmo que às vezes as lutas sejam grandes, mesmo que você enfrente um vale dentro da sua casa e às vezes você diz, parece que esse deserto não vai acabar nunca. Parece que essa luta, que essa provação não vai chegar ao final. Engano seu. Engano do diabo, que realmente o diabo ele quer denegrir a imagem do ser humano. O diabo, a função de Satanás é matar, roubar e destruir. Ele rouba a sua identidade, ele rouba a sua fé, ele rouba a sua experiência, ele rouba tudo aquilo que é bom que está dentro de você. E ele faz com que você desista da sua família, desista do seu emprego, desista do seu casamento, desista da vida, porque o que ele está fazendo é fazer você desistir da vida.
Mas a partir de hoje, com essa palavra, você vai entender que, só para você, aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8, tem um exemplo bíblico de Abraão, que obedeceu a Deus sem saber, né, para onde ele ia. Porque Deus diz para Abraão ir para uma terra, né, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão ele vai. Né? Isso agradou profundamente a Deus, né, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Ou seja, antes de orar, pregar, cantar, buscar qualquer coisa, é preciso crer na verdade de que Deus está presente na nossa vida. Quando você faz isso, você vive o sobrenatural de Deus. Agora eu quero orar por você. Para onde você for agora, eu quero que as mãos de Deus te acompanhem. Eu quero que o Espírito Santo habite dentro de você. E você vai observar que muitas coisas vão mudar para melhor a partir de hoje na sua vida, porque você vai estar fazendo esse tratamento espiritual comigo aqui. A partir de hoje eu quero ensinar você a ouvir a palavra, a orar com dedicação, a utilizar a sua fé em nome do Senhor Jesus. Se você não me conhece, eu sou o pastor Rodrigo Sângelo e nós estaremos todos os dias aqui juntos buscando a presença do Senhor Deus. Pai, Criador de todas as coisas. A Deus maravilhoso, nós te exaltamos, nós te glorificamos na beleza da tua santidade. Eu venho te pedir pelo teu filho que me acompanha aqui agora, pela tua filha, Senhor, às vezes enfrentando uma dificuldade, um problema, às vezes um problema no relacionamento, um problema dentro do seu lar, meu Pai. Talvez ela perdeu alguém que muito amava, talvez ele perdeu, Senhor, alguém que muito gostava, amava, ou até mesmo perdeu uma oportunidade de trabalho. Pessoas que me ouvem desempregadas, pessoas que me ouvem que enfrentam uma depressão, uma ansiedade profunda, a síndrome do pânico. Pessoas que querem se libertar do vício, ó Deus. Ah, meu Pai, eu peço que as tuas mãos estejam sobre esta vida agora. Eu peço para que o Senhor dê vida, para que o Senhor dê esperança, para que o Senhor dê graça e para que o teu Espírito Santo faça morada dentro da casa desta pessoa, para que esse casamento seja restaurado, para que essa pessoa viva o novo momento da vida dela. Essa vida vazia, essa vida de engano, Senhor, vai embora e vai entrar uma vida de alegria, de paz, porque aonde o Senhor entra, meu Pai, entra paz, entra alegria. Por isso eu determino cura nessa alma, eu determino paz dentro dessa casa, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que as mãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Amanhã, no mesmo horário, estaremos aqui em oração. A paz do Senhor.